Bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui juntos para mais um culto de adoração em família. Seja muito bem-vindo, venha participar conosco e também convide seus amigos, seus familiares, mais pessoas, para que possam estar juntos, assim, louvando ao Senhor. E hoje é um dia de domingo, um dia especial. Que Deus aceite nosso tempo de louvor, nosso tempo de agradecer, de pedir, de chorar, de clamar. E convidamos todos a estarem juntos conosco na Rádio Vineyard, uma rádio por internet. Então você está sempre lá no site radiovineyard.net. Juntos, 24 horas por dia, com oração, com palavra. E temos aqui todas as nossas redes sociais para que a gente possa estar se comunicando. Porque nós queremos que você traga o seu pedido de oração para que possamos estar juntos, clamando ao Senhor. E você vai conhecendo tantas músicas de todas as línguas, ainda não temos todas as línguas, mas a cada dia vamos agregando mais línguas para que todos os povos possam estar conhecendo esse Deus, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que é fiel para cada um de nós. E venha se agregar ao nosso ministério, um ministério que não é só meu aqui, mas é de todos nós. Então, se você está aí, quer fazer parte, vem, vamos mudar vidas. E você pode vir com as ideias, contribuições, você pode vir com a sua ideia, com seus comentários, né? Aqui tem alguns exemplos das coisas que a gente precisa também, da criação do website, fazer uma coisa melhor. Para Deus, a gente quer buscar cada vez o melhor. Então, vem junto com a gente e vamos juntos aqui ouvir a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. Aleluia. É isso aí. É isso aí. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Que os livramentos do Senhor estejam com vocês. O ser humano sempre deseja ser melhor. Não é melhor, mas é o melhor. Então, quando eu falo melhor, não é que eu quero melhorar minha vida. Não, eu quero ser melhor que você. E você quer ser melhor que eu. E a gente quer ser melhor no meio dos nossos amigos, da escola, do trabalho. Nós queremos ser o ponto fora da curva, né? Nós queremos ser aquele cara especial, aquela pessoa especial. E isso em todas as áreas da nossa vida, né? Em nome de Jesus, infelizmente, é aquilo que vem no nosso coração, né? Muitas vezes nós fazemos as coisas sem importar a forma em que essa glória, essa supremacia, esse negócio de a gente aparecer aconteça na nossa vida, né? Muitas vezes com mentiras, muitas vezes com trapaça, querendo trapacear com o outro. E se tem, muitas vezes até sem muita ética. A gente acaba. Por quê? Porque o mais importante é que eu me sobressaia. E na vida espiritual não é muito diferente. Aliás, a tua vida material, ela é refletida pela tua vida espiritual. Se você tem uma vida espiritual boa, a tua vida material vai ser boa. Se você tem uma vida espiritual meia boca, a tua vida material vai ser meia boca. Então esse reflexo, ele acontece da vida espiritual na nossa vida material, e não o inverso. É sempre nessa ordem. Alguns daqueles que se dizem irmãos, que se dizem cristãos, alguns querem ser melhores que os outros. E a gente vê a concorrência dentro das comunidades, dentro das igrejas, em que um quer ser melhor que o outro, né? Querem ser mais importantes do que todo mundo. Então, eu quero ser aquele que manda prender e manda soltar. Eu tenho autoridade. E, na verdade, né, Jesus tem ensinado meio diferente isso, né? Jesus tem ensinado que aquele que
quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. É meio antagônico o negócio, né? Meio esquisito. E a gente vê a competição dentro do meio cristão e a gente fica pensando, né? Que tão cristão você e eu somos, né? Se a gente está vivendo essa competição, muitas vezes as pessoas não medem sacrifícios para serem melhores cotados sobre os cargos da igreja ou da comunidade. A gente faz até lobby por fora, né? Ah, vota em mim, olha, me indica aí porque eu quero. Por quê? Porque a gente quer se sobressair. Mas, queridos, nós queremos ser mais queridos dos dirigentes da igreja, da comunidade. Nós queremos que as pessoas nos vejam diferente. Aí vem o... Né? É isso. Isso é o normal da natureza pecaminosa, da velha natureza do homem. Então, se você e eu fazemos isso, na verdade, a gente tem que começar de novo, né? Pede perdão, aceita Jesus e começa de novo. Porque Jesus nos ensina isso, né? Nós queremos ser mais poderosos, nós queremos ter autoridade. E muitas vezes nós nos esquecemos que Jesus ensina diferente. Então, toda semana a gente está aqui trazendo uma palavra para que seja aplicada na nossa vida. Se você só assiste essa palavra só para dar um like lá, só para me deixar contente, não faça isso. Não é? Se não for para aplicar isso na tua vida, não faça isso. Para muitos, lhe custa entender que todos somos iguais diante de Deus. Eu sou igual a você, você é igual a mim. Não, pastor, mas você é pastor. Pois é, eu tenho um cargo, eu tenho uma atribuição, eu tenho uma posição, né? Que isso, na verdade, me dá mais responsabilidade. Não que você não seja responsável. Não, eu vou ter que responder mais para Deus, né? Para os ensinamentos que eu trago aqui, né? Para os aconselhamentos que a gente faz com as pessoas, para as visitas, para a oração, por tudo isso. Porque eu sou pastor, eu vou ter que dar mais contas a Deus, né? Deus, ele não tem preferência por você ou por mim. Ainda que eu seja pastor e você não seja nada, ele não tem preferência. Tem aqueles cristãos, né, que falam assim: ah, eu sou o queridinho de Deus. Deus não tem queridinho. Deus não tem queridinho. Quem falou que era o queridinho de Deus, só vou te dar uma dica, tá? Aquele que falou que era queridinho de Deus, ele foi lançado fora do céu. Sabe quem é? O diabo. Então, Deus não tem queridinho, Deus não tem preferência. O seu cargo dentro da igreja, dentro da comunidade, na verdade, para Deus, não importa nada. Deus não quer nem saber se você é diretor de música, se você é diácono, presbítero. Deus não quer saber nada disso, cara. Desculpa. Para você e para mim, é importante, mas para Deus não. Deus, ele não se impressiona com a cor do teu crachá. Deus não se impressiona com a posição que você tem dentro da igreja, dentro da comunidade. E não nos faz, e essas posições não nos fazem melhores diante de Deus. Nós não somos melhores porque eu cuido lá do departamento fiscal. Não sou melhor, não. E o Senhor nos traz uma palavra hoje para que não
sejamos infantis. Para que sejamos maduros espiritualmente. Tem gente que está há anos dentro da igreja e ainda é criança espiritual. Não, pastor, mas espera aí, ele conhece toda a Bíblia. Ele fala um monte de versículos da frente para trás, de trás para frente. Ele conhece os endereços, ele conhece tudo. Pois ele é um papagaio. Porque se não aplica isso na vida dele, Deus ele espera que você e eu sejamos maduros espirituais. Independente da posição que a gente tenha. Deus espera que nós entendamos o que é importante para Ele. Nós temos que entender isso. E como é que eu entendo o que é importante para Deus na minha vida? Quando eu tenho maturidade espiritual. Quando eu deixo de ser criança espiritual. Quando eu deixo de me levar por ventos de doutrinas, como fala o apóstolo Paulo, de um lado para o outro. O que você e eu somos importantes para Deus. Sim, nós não somos especiais, nós somos importantes. Porque se você e eu não fôssemos importantes para Deus, na verdade, Jesus não teria vindo. Na verdade, Deus não teria um plano de salvação. Na verdade, você e eu estaremos vivendo essa vidinha medíocre que nós temos aqui, que nós vivemos aqui, né? Trabalhar de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, às vezes faz hora extra no domingo, trabalha feito um louco e o dinheiro nunca alcança. E não vai alcançar. Por quê? Porque se a gente não tem a bênção do Senhor na nossa vida, o dinheiro não vai alcançar. E o Senhor nos traz uma palavra hoje para que nós possamos viver. Faça do impossível possível. Faça do impossível possível. Temos que entender que os parâmetros de Deus, eles são diferentes dos nossos parâmetros. Eles são muito diferentes. Você e eu, nós estamos presos no tempo e no espaço. Você e eu, nós temos um problema de enfermidade, tá vendo? Eu estou tossindo aqui, feito um louco aqui, né? Trava tudo. Deus não tem isso. Deus não tem problema de tempo. Deus não tem problema de estar no corpo. Ah, olha, ele tem um corpo e o corpo dele está ficando velho, já está com barbinha branca. Deus não tem esse problema, não. Deus não tem esse problema. Os parâmetros de importância de Deus são diferentes dos nossos. São muito superiores que os nossos. Nós nunca conseguiremos surpreender a Deus. Senhor, tu me sondas e me conhece. Deus te conhece. Então você e eu nunca vamos surpreender Deus. Você imagina Deus falando, uau, olha esse pastor Dácio, meu, eu não esperava isso. Rapaz, esse cara me surpreendeu. Não vai fazer isso. Eu não vou fazer isso, você não vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Nós podemos estar surpresos com um monte de coisa desse mundo, mas nós nunca vamos conseguir surpreender a Deus. Com isso, o Senhor nos traz um personagem muito conhecido. Semana passada, não sei se você lembra, nós falamos sobre Noé. E, na verdade, se for para contar a história, eu prefiro dar a referência bíblica para você e você ler. Não é? Mas não é para contar a história. É para que haja uma aplicabilidade em nossa vida. Eu tenho que ser diferente. Se você ouve uma palavra de Deus e a tua vida continua a mesma coisa, das duas uma,
Ou a palavra de Deus não é de Deus, ou você não é de Deus. É assim. E esse personagem é um personagem que a gente conhece, né? É um personagem que a gente pode aplicar na Bíblia. Um personagem que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ah, eu sei que você falou Davi. Não, não é o Davi, não. Davi também é. Mas nós vamos falar de Abraão. Certamente você já deve ter ouvido falar de Abraão. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ou seja, o primeiro encontro de Abraão com Deus foi assim. Sai da tua terra, da tua parentela. Abraão teve esse encontro fantástico com Deus. Um encontro como você e eu. Espero que você tenha tido um encontro com Deus. Espero que Deus tenha falado com você. Abraão simplesmente obedeceu à ordem de Deus. E eu te recomendo, se você quer saber um pouquinho mais desse Abraão, que você leia Gênesis a partir do capítulo 10. Você vai ver tudo o que aconteceu com ele. E você vai até pensar assim, poxa vida, um cara com essas características é um homem segundo o coração de Deus? E aí a gente volta para o começo que a gente estava falando. Os padrões de Deus são diferentes do nosso. Não é segundo aquilo que a gente quer, o que a gente acha. É diferente. Nem sempre você e eu obedecemos aquilo que Deus fala conosco. A gente vai falar assim, ou porque eu tenho muita idade, ou porque eu tenho pouca idade, ou porque eu preciso de formação. Você e eu limitamos o poder de Deus. Você acha que Deus é louco de mandar você para algum lugar, sair da tua terra, da tua parentela, e depois ele fala assim, rapaz, desculpa aí, hein? Desculpa aí, eu achava que era para você ir, mas não era, eu me equivoquei, você desculpa aí. Você acha que Deus? Não. Você acha que Deus vai pedir alguma coisa em que você não seja capaz de fazer? Ah, pastor, é que tem coisa que é tão difícil. Pois é, mas se Deus deu para você, é porque você pode. Se Deus deu para mim, é porque eu posso. Agora, os meus medos, os meus traumas, a minha preguiça, a minha saída pela direita, o meu jeitinho brasileiro, eu quero fazer, porque eu não quero me esforçar. Eu não quero comprometimento. Abraão podia ter falado isso com Deus. Oh, Deus, de boa. De boa, vou sair aqui, no meio dos meus parentes, onde, a gente tem churrasco todo dia aqui. A gente frequenta um a casa do outro. Meu Deus, pede outra coisa. Mas Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou ele. E você? Quantos anos você tinha quando Deus te chamou? Como é a tua história com Deus? Hum, hum, Abraão seguiu o chamado imediatamente de Deus. E você e eu? O que foi que nós fizemos com o nosso chamado? Veja aí. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Aleluia. Abraão foi
justificado. Abraão foi justificado. Mas por que ele foi justificado, pastor? Porque ele creu. Não é louco isso? É louco isso. Ele creu em Deus. Sabe o que ele fez? Ó, vamos embora. Vamos embora. Sara, arruma aí nossos trapos e vamos embora. Imagina Abraão falando isso para Sara. E Sara falando, não, mas eu tenho minhas panelas aqui, eu quero levar... Não, Sara, isso fica. Ah, não, mas eu tenho aqui minhas amigas que a gente faz aqui, um chazinho todo sábado à tarde. Sinto muito. Abraão ele foi justificado porque ele creu. Quando você crê e confia em Deus, você passa a ser justificado. Então, nós passamos a ser justificados só pelo fato de nós termos a nossa fé depositada nesse Deus. Mas o Senhor tem três ensinamentos para nós nessa vida de Abraão. A gente não vai falar da vida toda, né? Mas é interessante você ler a partir do capítulo 10 de Gênesis, você vai ver tudo que Abraão passou. Porque muitas vezes a gente só quer saber do final, né? Ah, não, então, ele foi o pai de grandes nações. Pois é, mas tem uma caminhada, né? Ah, porque ele viveu a promessa. Aham, mas tem uma caminhada. E é essa caminhada que o Senhor deseja que você e eu aprendamos. Quando você e eu aprendemos essa caminhada, nós começamos a ter uma intimidade com Deus. E aí, na verdade, aquilo que parecia ser tão difícil, como que Deus me chama para fazer um negócio desse. Ok, Senhor. Então, eu lembro quando o Senhor me deu a segunda oportunidade para ser pastor. Ele me chamou com 18 anos e eu não quis. Depois de 25 anos, ele me deu uma segunda oportunidade. Caramba, pastor, 25 anos. Pois é, para você ver, 25 anos. E aí eu falei com ele, falei, Senhor, olha, eu sei que isso é loucura, mas aquilo que o Senhor colocar na minha mão, eu vou fazer. E eu já preguei com igreja onde só tinha eu. A igreja estava toda vazia e eu preguei. Era dia de culto e eu preguei. E 2 dias depois, alguém me procurou, um casal me procurou, e queria aceitar Jesus do que eu estava pregando. Eu não tinha nem visto ninguém lá, mas eles estavam do outro lado da rua, dentro da casa deles, com a luz desligada, ouvindo. Então não importa o que muita gente pode dizer assim, rapaz, isso é loucura para você e para mim. Mas se Deus manda fazer, vai e faz. Vai e faz. E o primeiro ensinamento que o Senhor deseja para mim e para você é que Deus ele nunca se atrasa. Ele nunca se atrasa. Veja aí Gênesis capítulo 21, versículo 2. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ai, pastor, como no Brasil tem um ditado que diz, Deus tarda, mas não falha. Isso aí não é bíblico. Isso aí não deveria estar na nossa boca. Por quê? Porque Deus nem tarda e tampouco falha. Então aqui você vê a promessa de Deus chegando. Sabe quanto tempo depois do que Deus havia falado com ele? 40 anos. Sara esperou 40 anos pela sua promessa. Aí você pode dizer assim, pastor, mas qual é a lógica? É a lógica de Deus. Por que esperou 40 anos? Pois é. Assim como quando Deus
falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. O que acontece com você e comigo também, quando Deus fala as coisas, a gente quer fazer um upgrade naquilo que Deus fala. A gente quer ajudar Deus. Então Deus esqueceu. Então Abraão fez o quê? Levou Ló. Foi isso que Deus falou? Não. Sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, você. E levou Ló. E muitas vezes a gente não sabe por que a nossa vida não dá certo. É porque muitas vezes nós queremos fazer um upgrade naquilo que Deus falou. Por que Sara demorou 40 anos? Porque ela quis ajudar Deus. Não é? Se você ler toda a história lá, a partir do capítulo 10 do livro de Gênesis, você vai ver que ela já era avançada em idade. Então ela já não ovulava mais, não menstruava mais, não acontecia mais nada. Pois é. O que ela fez? Pegou a escrava dela e deu para o homem segundo o coração de Deus. Abraão. Abraão o que fez? Opa, vou ajudar Deus, né? Safado, sem vergonha, isso que ele é. Se você tem a convicção daquilo que Deus te pediu, você não tem que dar nenhuma volta, não. Você não tem que fazer nenhuma ajuda. Deus promete, ele cumpre. Não fica preocupado com isso, não. Não fica preocupado com aquilo que as pessoas estão falando. Não fica preocupado, mas cadê a tua bênção? Primeiro, se Deus promete para você, é para você. Você não precisa contar para ninguém. Você não precisa colocar no jornal. Você não precisa colocar lá no seu Facebook. Não, fica quieto. Guarda o teu tesouro. Não se desespere. Confia em Deus. Saiba que Ele vai estar com você. Exercite a sua fé. E é isso que é muitas vezes difícil. Mas, pastor, até quando eu devo ficar esperando? Até quando? Abra sua Bíblia aí em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Até quando você vai esperar? Enquanto você tiver fôlego para orar. Com oração, com paciência, com submissão, com obediência. Você vai esperar. Tem coisa que nós temos que fazer. E tem coisa que é Deus que vai fazer. O possível, você e eu fazemos. O impossível é Deus quem vai fazer. E com isso a gente vai para o segundo ponto. Que Deus, Ele cuida de você. Não importa o quanto você ache que não, mas Deus cuida de você. Veja aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 12. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Ou seja, um Deus que deu a promessa a Abraão de ter um filho, né? Esperou 40 anos para ter o menino. O menino nasceu. O menino devia ter lá seus 15, 16 anos. Sabe o que Deus faz? Me dá teu filho. Terrível, né? Caramba! Se você crê na promessa de Deus, não importa o que vai acontecer. A coisa mais importante que Abraão fez foi não falar para Sara. O que ele fez? Ele falou assim, olha, eu vou com o menino, nós vamos oferecer um holocausto ao Senhor. Ah, tá bom.
Levou lá seus empregados, chegou lá perto, ele parou os empregados lá, pegou o menino, pegou a lenha, o fogo e vão subir lá. Chega lá, o menino fala, ai, pai, mas cadê o animalzinho que a gente ia sacrificar? E Abraão fez o quê? É você! Não. Sabe o que Abraão falou? Deus proverá. Amarrou o menino, né? E, simplesmente, o que Deus pediu para ele foi o filho da promessa. Eu quero o filho da promessa, como sacrifício. E o que Abraão fez? Obedeceu. Então, ele obedeceu. E nós vemos aqui, no texto que a gente acabou de ler, que Deus fala para ele, olha, não toca no menino. Não toca no menino. Eu imagino que ele deve ter ficado com o coração na boca, mas ele cria num Deus que fez uma promessa para ele. O que ia acontecer se ele oferecesse o menino por sacrifício? Alguma coisa ia acontecer. Deus ia ressuscitar o menino. Alguma coisa ia acontecer, eu não sei o que é. Deus, uma coisa que tem que ficar muito claro na minha cabeça e na tua cabeça, é que Deus não deseja tirar nada de nós. É o contrário. Ele deseja dar coisas para nós. Ele não obriga você a aceitar o sacrifício de Jesus, mas ele quer o quê? Te dar a salvação eterna. Deus cuida de todas as nossas necessidades. Ou seja, tranquilamente, Deus cuida de você. Ainda que muitas vezes você está longe de Deus. E o terceiro e último ponto é que Deus cumpre a sua promessa. Gênesis capítulo 12, versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa para a nossa vida. Uma promessa é promessa de ser filho dele. Uma promessa, outra promessa de ser herdeiro dele e co-herdeiro com Cristo. E outra promessa é de vida eterna. Caminhar com Deus não é fácil, mas Deus está sempre cuidando de cada um de nós, de forma individual, de forma particular, de forma especial. Não é de qualquer forma, não é da forma que eu acho que deve ser. E como conclusão, nós temos aqui, primeiro, que Deus não atrasa. Para você pode ser uma demora muito grande. Para você pode ser um momento errado. Para aqueles que se submetem à sua vontade, à vontade do Senhor, que obedecem a Deus, Deus não te atrasa. Ele está na tua vida. Deus cuida de você, não importa o que você está passando. Não importa o que está dizendo. Não importa as circunstâncias, não importa o que está à sua volta. Deus está cuidando especialmente de você. Você que o obedece e você que está em submissão a Deus. E Deus cumpre promessas. Não é? Você, para ganhar um prêmio, sempre existem as regras, né? As condições para que você possa ganhar esse prêmio. Né? E para você receber a promessa de Deus também. Seja fiel. Seja filho.
Seja herdeiro. Cuide das coisas de Deus. Deus cumprirá todas as suas promessas na tua vida, em nome de Jesus. Você quer isso para a tua vida? Fecha os teus olhos e vamos orar. Querido Deus Pai, o Senhor é Deus soberano sobre tudo e todas as coisas. Sabemos que podemos confiar em Ti, porque só Tu és Deus, Deus fiel, um Deus que já tem todas as promessas para cada um de nós. Senhor, perdoa-nos, Senhor, porque muitas das vezes queremos pensar o nosso eu e esquecemos que o Senhor é muito maior do que isso. Muitas vezes queremos fazer da nossa forma e a Tua forma é boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes queremos achar que somos nós o Deus das nossas vidas, mas não somos, Senhor. Sem Ti não somos nada. Dependemos de Ti para tudo e todas as coisas, Senhor. Nos ajuda no que é impossível para nós. Porque o possível o Senhor já nos abençoou com tantas coisas. Então, Senhor, continua limpando nosso coração, perdoa nossos pecados, o de hoje, de ontem e os pecados de amanhã também. Perdoa-nos, Senhor, faz-nos dignos de estar diante de Ti, faz-nos dignos de orar, clamar e que você possa estar ouvindo o nosso clamor. Ai, Senhor, confiamos em Ti e dependemos de Ti. Queremos Te agradecer por cada palavra e queremos Te agradecer porque nos dá a oportunidade de fazer parte dos Seus planos. Senhor, queremos estar no centro da Tua vontade. Senhor, ajuda-nos em tudo. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos que viver na dependência de Deus. Sem essa dependência, a gente não vive, né? A gente vegeta. E a decisão é minha e sua. Deus não vai nos obrigar a aceitar as condições dele. Ele não nos obriga. Ainda como Deus, ele não faz isso. Nos vemos na próxima quinta-feira. Nós começamos a fazer um estudo sobre as obras da carne. E na próxima quinta-feira, a gente espera concluir esse estudo, né? E que você tenha uma semana poderosa, uma semana cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz e nos vemos na quinta-feira, em nome de Jesus. Tchau, tchau.